Olá, 1001, 001. Zero One. Ainda não, apesar de que tudo que você está ouvindo é digital, 1001, que é One, I. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Esse é o Solada 30, sua dose semanal de metal e futebol, não necessariamente nessa ordem. É a parte sonora da newsletter que você também pode conferir em solada.com.br. Eu sou André Paz e estou sempre na companhia de Thiago Zuma. Fala pessoal, Thiago Zuma falando aqui hoje de cabeça meio inchada depois dos dois últimos jogos. Veja bem, eu não vou comentar isso por conta de um passado recente, como é que é como é que a gente lembra, mas tudo bem, esquece, como é que é 2021. Ah, É, estamos lá, hoje foi um dia efervescente no Corinthians com crise, crise política, foi tudo hoje. Foi vamos cobrar aqueles de dias que dá vez. vergonha, assim, né? Mas uma coisa que não dá vergonha, pelo contrário, uma coisa que é massa, a gente queria agradecer a você que deu play, em todas essas 29 agora 30 edições, são 30 episódios, o Thiago mesmo comenta assim que essa é uma linha importante para a gente cruzar, e a gente está aqui, cá estamos. Eu brinco assim que se até o Marquezine segue como titular, uma surpresa de ontem, eu liguei a TV e estava lá ele. Nós também seguimos por aqui, rumo ao padrão Cássio, ao padrão A gente Cássio. consegue pular ainda. Exatamente. É a piada aquela da camisa de manga curta do Grêmio, que é a camisa nova do Marquezinho. Aquela piada é muito boa. Nomes fora esse momento da piada, muito obrigado mesmo. Como é que é os Sim, nossos? valeu mesmo, gente. É real, isso é muito importante pra gente, assim. A gente brinca assim que nós estamos no tamanho do ônibus, mas como diria o Massacration, é o ônibus para a terra do metal. É, Ou a terra do prog, né? Como diria a Sr. Ian Anderson, quando no sábado passado os últimos versos que ele tentou cantar no show, porque coitado, a voz não tá mais. No way to slow down, né? Não tem como a gente baixar a velocidade, mas. não, agora só vai. E a gente estava lembrando de algumas coisas, a gente quase descambou para um episódio mais pessoal, mas aí o Thiago lembrou de uma coisa que assim, esse é o mês que o 10º disco de estúdio do Rush, não o de todos, que é o glorioso Grace Under Pressure, completou 30 anos. Aí a gente gosta dessas séries, então 30 anos, 30 episódios, é Rush, a gente falou, vamos por aí, né? É, e vai ter Rush mesmo, assim. Já teve um do Rush um mês atrás, teve, vai ter de novo, e vai ter de novo se quiser também. A gente não tem vergonha e não tem medo de falar de Rush. A gente vai falar de Rush quantas vezes tiver que falar de Rush. Como é que é? Não, a gente não vai mudar de sonoridade no podcast também. Exatamente, né? Se a gente vai manter a sonoridade. Porque, né, vamos lá, falando do Grace Under Pressure, eu acho que é uma das pérolas mais, não vou dizer incompreendidas, porque quem gosta é muito fã, mas uma das mais divisivas, assim, né? Uma das que mais acha a timeline acha a fanbase do Rush é o Grace Under Pressure, porque ele tem, eu acho, um equilíbrio perfeito de estilos com prog, de teclado com guitarra, mas muita gente acha que o teclado toma muita conta das músicas, as músicas não têm peso e apesar de ser um disco de tom soturno ali, é um disco que muita gente largou mão do Rush nesse disco. Inclusive, quando você vê naquele filme do Rush, do Beyond the Lighted Stage, dos caras da Banger Movies lá, da Banger Films, vários dos caras que dão entrevistas sobre o Rush dos anos 70 falam, aqui eu parei, aqui eu fui ver outra coisa. Mas é a coisa que, como é que tu diz, Thiago? Que tá um pouco dessa malandragem que o Rush tem de não de ser prog, mas ser rock, o pé no metal, mas experimentar como é que é teclado com guitarra. Assim, a gente, assim, eu que tenho essa minha linha de progressivo é muito graças ao Dream Theater. É muito engraçado, porque o Rush que eu conheci ali pelos idos de 92, 93, era um Rush que já tinha o teclado estabelecido, já era o Rush com Tom Sawyer, os tecladões, mas não só isso, já era o Rush que vinha deu um, Já assim, deu, sem crítica. coisa que apareceu. Mas um Rush que tinha já os teclados estabelecidos, das músicas mais rock, com pegada técnica, tá?
Então, na hora que eu falo do Rush Prog Metal dos primeiros discos, eu tinha uma resistência de chamar aquilo de Prog Metal, mas de fato é. Hoje, o Rush ali nessa fase do Hemispheres, ele é pesado, ele é abrasivo, então ele é Prog Metal de fato. Não digo nem proto-Prog Metal, acho que é Prog Metal efetivamente. Ele não deve nada para o que o Dream Theater fazia. Eu lembro que muitas das linhas que eu via era do Dream Theater, quando a gente tentava explicar o que que era o Dream Theater para uma pessoa que nunca tinha ouvido, era Dream Theater é tipo Rush misturado com Iron Maiden, ou tipo Yes misturado com Metallica, e sabe, tipo, coisas assim que a gente falava. E o Rush não precisava misturar com Iron Maiden para ser prog metal, o Rush era prog metal ali. E aqui no Grace Under Pressure, e isso vai a partir do Permanent Waves, ele vai ser mais prog rock mesmo, e a partir do Grace Under Pressure aqui muda um pouco, aí vai ter outras influências, o rock vai misturar com outros estilos, né? E acho que tem um ponto que tu pegou e vale pra gente esparramar ele, como o próprio Rush faz isso nesse disco. Ele é um disco que ele tem uma coisa que pra mim tem dois pontos aqui. Um eu vou tocar lá depois, mas pra mim o ponto principal é que ele é sério sem ser sisudo. Ele é um disco que ele facilmente na mão de alguém ia cair, ia fazer alguma coisa por tudo que aconteceu que a gente vai lembrar. Ele seria um pouco mais sisudo, mas ele sabe ter o jeito Rush da história. E Isso, acho que é 1984. É um exatamente. ano que não só é a herança do livro, mas do livro 1984, mas também o fato de que são um ano que os Estados Unidos indo por um caminho, os Estados Unidos e Canadá também teve um primeiro-ministro que ia nessa linha, no Reino Unido com o thatcherismo, tipo um mundo muito mais conservador e os caras trabalhando essa frenesi da guerra nuclear dos últimos anos da bomba, ainda os anos são os anos pré-Gorbachev, então a hora que a União Soviética está ali no Afeganistão, então tem essa sensação de que o mundo pode chegar no hecatombe nuclear a qualquer momento. Então, os temas são densos do disco, mas o Rush ameniza esses temas, né, com a música. E como a gente falou lá atrás, no episódio do Rush Rush, esse aqui tem uma outra coisa que é importante. Se lá atrás a gente falou que tinha um carinha chamado Terry Brown que vai ajudar a encontrar aquele primeiro caminho, que vai lapidar, vai desbastar algumas coisas. Aqui tem um outro ponto que, na verdade, a banda chega e diz assim, bah, olha, a gente já tá um bom tempo com ele, é legal, vamos por outra coisa, vamos para frente, vamos tentar fazer coisas novas. E aí é É, hora de tentar ver um ambiente diferente para tentar ajudar a mexer um pouco a casa. isso. Também teve o fator Signals, né? Que o Signals, eu adoro Signals também, vai ser difícil a gente falar de um disco do Rush que eu não adoro. Mas adoro Signals também. Só que o Signals tem um defeito, que é a produção do Terry Brown e do Rush também junto, não consegue dar esse equilíbrio de teclado e guitarra. Então o teclado está muito alto e a guitarra muito abafada, muito perdida no disco. E isso incomodou a banda. A banda fica de fato assim, não nada feliz com a sonoridade. Até hoje a banda critica, sobre a biografia do Geddy Lee, ele fala muito mal da sonoridade dos Signals. E isso é o estopim do tipo, a gente tem que arranjar outro produtor, porque o Terry Brown não é o cara que vai conseguir dar essa nova visão que a gente está tendo para nossa música. E é que tem um ponto que é legal de lembrar, que assim, como que é? Perdemos o treinador, vamos chamar o Tite. Opa, quer dizer, o Steve Lillywhite, que é até depois o Sir Steve Lillywhite, que era Uhum. super conhecido, tá? Eu tô colando aqui. É o produtor do Peter Gabriel Tree, o, também chamado de Melt. É o do YouTube no Boy. Então, assim, é um cara que, tipo assim, era o cara que eles gostavam, reza a lenda que eles ficavam olhando e tipo, isso aqui é legal, esse cara pode ser legal. O trabalho principal que ele fez, que na bio do Geddy ele fala, é com Big Country. Ele fala que eles alucinavam na sonoridade do Big Country, era por causa. Esse foi por causa disso que a gente quer esse cara. Só que aí tem o detalhe, né? Tava tudo certo, tava tudo legal. E aí ele, legal aí, valeu, beleza, eu tô indo pro Simple Minds. Eu Simple confesso, Minds em ascensão, né, na exatamente. Inglaterra ali, né? Eu tava brincando que eu fui ouvir Simple Minds para fazer esse programa. E Don't you forget about me. Não, mas o Simple Minds, assim, eu não sei se vocês já leram o livro britânico do
do Fábio Massari. Então, ele tem esses livros de recordações, de souvenirs dele, que ele conta dos períodos que ele morou fora. Livro britânico, ele conta dele vendo Simple Minds no momento de ascensão, acho que é 84 mesmo, ou Exato. 82, assim. Mas nossa, tipo, Simple Minds ficando gigante. Então, o Lily White olhou ali e falou assim, o Rush vai vender bem? Vai, mas, pô, posso ter um número um da Billboard na minha mão, número um Exatamente. aqui do Reino Unido. O problema disso foi como e quando, né, que a coisa aconteceu. É, Foi, eles estavam há 2 semanas de começar a compor as sessões do disco, já estava com o estúdio agendado. Foi 2 semanas para achar alguém agora para o projeto não engavetar, para o projeto não ir começar pela metade. é muito engraçado pelo tempo, porque assim, no Turbook, eu depois fui atrás do Turbook, o Neil, é aquela velha história, os textos do Neil nos Turbook sempre eram bons. E aí, como é que é? Mister So and So. E ele não dá o nome, só que daí você vê depois, e aí depois como é que é? Ah, é, uma pessoa sem palavra. Na bio, o Guedes fala aquele que não merece ser nominado. Apesar dele citar nominalmente numa página anterior, mas depois ele fala aquele que não merece ser nominado. Magoou legal. A gente falou, bah, Tite pulou fora da barca. A gente brinca assim, não dá para abrir um primeira mão e ver assim, ó, técnico, produtores ali dando sopa. Daí, na hora de ver quem É, estava era disponível, 2 semanas. exatamente, quem é que está na vaga? Mano Menezes, Celso Roth, quem é que está ali disponível? Daí estava lá, Peter Henderson, que é um baita, foi um baita engenheiro mesmo, o cara mais técnico de mixagem. Só que o cara inseguro, eu tava brincando assim, tava comentando com o Thiago no roteiro. É praticamente Roger Machado, entende? É um cara muito bom, um cara, tipo assim, legal, Não, mas na hora do assim, vamos só para ver, falar, a história do Henderson. O Henderson trabalhou com Supertramp no Breakfast in America, ele pô, trabalhou com Frank Zappa, trabalhou com Jeff Beck, e ele inclusive trabalhou com o Paul McCartney, Sir Paul no Wings, o Wings at the Speed of Sound. Então, tipo, um cara que tem credenciais fortes ali, né? A banda se empolgou para trabalhar com ele. só que é a velha história que nos Beatles eles falam como é que, tipo, gravavam, não, o que que é melhor dele? Ah, e o que que vocês acham melhor? E, tipo, não era um cara que era o papel do produtor, que era o que eles queriam. É, exatamente. Eles falavam que eles faziam uma tomada e aí falavam, ficou bom. Daí falavam assim, vamos fazer de novo. E aí, quando eu tinha feito 10, 14 tomadas, ele falou, qual que ficou melhor? Não sei, vamos ouvir. Mas por que que vamos fazer uma outra tomada? O que que ficou ruim nessa que tem que fazer? Não, vamos ver se fica melhor na próxima. Mano, Pô, então não tem produtor, entende? Tipo assim, põe o GPT, tipo, então não tem produtor. e aí falaram que na hora de mixar foi pior ainda, que na hora de mixar tinha música que tinha 7 versões de mixagens diferentes que eles não sabiam qual usar no disco, qual levar pra nada. Eles falaram que foi um martírio trabalhar. Esse é um disco que o Geddy Lee, não, na biografia, ele não dedica muitas páginas a ele. Assim. A impressão que ele mesmo não deve ser muito fã do disco. E daí como é que é? Não estava nada tranquilo, nem favorável para completar o inverno do cão no Canadá. Parece que eles falaram que tipo, dá que, uns 40 dias de estúdio, mas que eles parecem que Uhum. tiveram pouquíssimas folgas na jogada. E acho que é o Alex comenta como é que tipo, chegava dias de ter menos 35 graus, era uma coisa tensa pra caramba. Tipo, você tinha que ficar dentro trabalhando, trabalhando. E isso vai levar numa coisa que, assim, eles em estúdios, equipamentos novos, um cara nerdão na coisa, isso vai ajudar nessa química, assim. Eu brinco que eles na Bio depois vão me falar como é que é, a gente queria achar um certo groove, um certo balanço, mas aqui eu acho que aqui a gente pode colocaria um outro ponto, assim. É uma coisa de nerd tentando achar um balanço e tentando usar os equipamentos para fazer Sim. isso. Aquela coisa meio contraditória, né? Porque você tá, ao mesmo tempo que você está tentando achar um groove, você está muito na linha do equipamento tecnológico, do eletrônico ali, que é meio anti-groove, necessariamente, Exato. sabe? Você não tem, tipo, uma máquina te sequenciando, sabe? Mas são as contradições que fazem a vida. Ele estava falando assim, ele é um disco pesado, mas ele vai tentar também equilibrar algumas outras coisas, né? Então, eu não acho que ele é um disco pesado. A sensação que eu tenho, eu entendo isso ser divisível na fanbase,
É porque ele não é pesado. O Signals ele é muito mais a sua cara, apesar do tecladão tá alto. Você disco muito mais equilibrado, num sentido mais assim, não sei qual termo utilizar, mas apresentado, sabe? Um disco muito mais um power pop, necessariamente, com pitadas de progressivo aqui e acolá, assim. Acho que é um disco maduro, de certa forma, É uma de bela se palavra. colocar. Sabe, tipo, a banda não exagera em absolutamente nada, ele equilibra com perfeição os arranjos de teclado, o Alex aparece ali pontuando na hora que tem que pontuar, apesar dele continuar jogando mais pro time do que ser o Alex, que faz solos que não terminam mais, com riffs fabulosos, não tem esse Alex ali. Mesmo o Neil, assim, ele usa bastante os pads eletrônicos e tal. Ainda é o Neil que a gente conhece. Acho que o único cara que se solta mais de vez em quando que você vê comendo a bola ali é o Guedes no baixo, numas linhas de baixo ali dele. Acho que eu falava, eu não consigo tocar baixo direito toda hora, então quando eu posso tocar, eu detonar essas desgraça. Mas assim, aí falando no Guedes, que eu acho que é uma das coisas legais, eu acho que esse é o primeiro disco do Guedes Lee, com o Guedes Lee cantando com essa voz, nesses tons mais maduros, mais neutros de médio dele. Porque por mais que ele viesse diminuindo os agudos nos discos anteriores, ele ainda tinha uma voz um pouco abrasiva. Nesse não, esse ele tá cantando normal, tá cantando uns tons médios bem sossegados, assim. É assim, faz parte do amadurecimento que a banda queria demonstrar nesse disco, né? Da saída, caixinha do prog rock e olhar para várias outras coisas que pudessem ajudar. Talvez seja a grande marca dos anos 80 deles. Não é fácil de deglutir, mas é a marca deles. Uhum. E eu brinco muito assim que para mim ele tem uma coisa que depois a gente vai pegar no nosso clássico jogral de faixa a faixa, mas assim ele para mim ele não só bebe muito do Police, mas ele tem alguns momentos tipo assim ele quase vai virar um reggae. Tem uma coisa para mim que tá ali que tá Sim, batendo na sim. trave. Reggae está Ah, ali também. exato. E o ska depois você vai pontuar bem. E tá ali, então assim, tem isso que tu falou, tem essa postura, mas eu só vou usar assim, agora eu vou usar o super trunfo pessoal, tá? Plá! É a tecladeira que nos deu Subdivisions e Distant Early Warning. Ponto. Eu não vou mais comentar sobre isso, entende? Tipo assim, muito obrigado por Distant Early Warning, entende? Bandas morreriam por uma música como essa. Vamos embora Sim, bora, bora. vamos pro nosso jogral de... Ô, jogral de faixa-faixa. Começamos com Distant Early Warning e eu já digo que eu não vou comentar sobre a Gioconda, porque é Gioconda. Ah, só vou lembrar que tem um cover bem honesto do Poverty is No Crime. Aliás, o nome medonho de banda, mas isso é um outro episódio. É um episódio bem... É um coverzinho Essas bem... bandas dos anos 90, fins dos anos Exato. 90, início dos anos 2000. E reza a lenda que tem como é que é a versão do Ghost que está congelada. Então é aquela história. Se tio Tobias gosta, o Solada não discorda, né? É uma letra muito tensa, né? Tio? A gente vê, tipo, assim como o Metallica na Fight Fire with Fire, o Titio Neil tá preocupado com essa hecatombe nuclear que tá pra chegar. Só que o Titio Neil escreve de forma muito mais madura, com muito mais nuances das coisas que tá acontecendo, né? Os jogos de poder jogados pelos poderes estabelecidos. Tem uma frase que eu gosto muito dessa música, né? Que é o Who can face the knowledge that the truth's not the truth? Quem que pode encarar o conhecimento de que a verdade não é a verdade. Então é letra muito boa, assim. E a música, assim, né? Uma das coisinhas que eu acho, tipo, legal nessa música, naquela parte do Absolute, Absolute, que ele vai falar que é o Absalom, Absalom, né? Bem colocado isso, do rei Davi chorando a morte do filho. Então, você vê que o jogo de referências é uma coisa muito bem feita, assim. E a música é o tecladão lindo dela ali, né? Tipo, criando aquelas texturas sensacionais, a Alexa jogando pro time. E aí eu falo, o Guedes, na hora que pode, dá aquele baixão ali controlando. A música é sensacional. É a Gioconda. Faixa 2, After Image. Reza a lenda que é uma das gravações mais emocionais. Eles falam na bio assim, que diz que é uma gravação muito emocional deles. E aí o Thiago dá a razão, né? É isso, né? É uma homenagem a um cara chamado Robbie Whelan, que era um operador de fitas do estúdio que eles trabalhavam. Ele era muito amigo da banda e às vésperas da gravação, às vésperas das composições do disco, ele morreu num acidente de carro. Então a banda acaba homenageando.
Engraçado que na hora que eu tô lendo, na bio do Geddy Lee, ele não menciona isso, pelo menos na hora que ele tá falando. Não sei se ele fala muito de pessoas que morrem. Bio do Geddy Lee é basicamente um monte de gente morrendo ao longo da história. Sim, muito assim, tipo, e eu não me lembro dele ter falado isso na bio, na hora que eu tava lendo nas partes do Grace Under Pressure que eu li pra cá, ele não menciona. Eu encontrei isso na hora por causa do encarte, que tem uma citação, daí eu fui ver meio que atrás de quem que era, assim. Mas é isso, essa música começa parecendo aquele rush normal, né, na levadinha, papapá, e de repente vira prog reggae. Vira um reggaezinho lá, He-Man. Então, mas tem uma guitarra distorcidaça, porque parece baixo, às vezes até pode ser que seja baixo, eu identifiquei errado, assim. E eu gosto muito do refrão dela, sabe? Tipo, aquele I feel the way. Pô, daí vem a guitarra repetindo a melodia e o teclado pontuando. Eu acho ela uma música muito boa, assim. Aquelas músicas que a gente nem lembra de que existe, mas quando ouve e fala, "Pô, essa música é legal pra caramba, Exatamente. né? Não sei se a banda tocou ao vivo ela, se tem algum disco ao vivo, mas. Uma senhora música. Eu acho que tá. Porque Eu eu acho acho também que tá, assim, eu me lembro. assim. Depois já dou um contas. A gloriosa terceira faixa, Red Sector A. Essa pra mim é uma música de climas, que ela tem uma coisa muito safada, que ela começa de um jeito que tu tá ali se mexendo um pouco na batida e daqui a pouco isso vai virar uma coisa pra te deixar tenso, né, Thiago? Então, essa batida dela, que é meio marcialzinha, assim, né? Que vai levando. Assim, óbvio que tem a questão da letra dela que a gente já vai falar, mas ela tem um. Ela me parece até gente, ela na letra. Ela tem uma sensação meio de banalização do mal, sabe? Aquela batida marcial que tudo vai indo em frente, tudo vai acontecendo e você vai se conformando que não tem muito como você evitar e como você parar e como você não se deixar conduzir por isso que tá levando, cada um do seu jeito, né? E você vai pensar que a letra dela é uma letra que o Neil fez inspirada nas histórias que a mãe do Geddy Lee contava sobre o campo de concentração, sobre sobreviver ao campo de concentração. Então, aí a letra você já entende, no all that we can do is just survive, né? Então, all we can do is help ourselves to stay alive, né? Tudo que a gente pode fazer é sobreviver ou nos ajudarmos a nos mantermos vivos. Então, E essa coisa, como é que tu gosta de colocar? Tem um teclado que vai é, um colorir. tecladinho bem 80s, assim, que é levinho e que dá uma certa temperada no clima, né? É a bateria eletrônica, uns pads de bateria eletrônica, que dá umas temperadinhas para tirar daquela tensão que a música toda tem, assim. Eu acho que e aqui a gente chega talvez uma das coisas que a gente, se a gente fosse peneirar, o disco tem, ele tem essa coisa de te dar uma sensação, mas na verdade ele está falando de outra coisa. Ele tem essa coisa de te levar para um lado, mas na verdade isso tá, Isso, ele tá ele de um outro saber, ele tema. saber dosar, porque a gente já teve uma letra. A primeira fala sobre, tipo, as forças políticas que podem levar a uma hecatombe nuclear. Coisa A querida. segunda música está falando, É, meu tipo, amigo. de seu amigo que morreu. A terceira fala sobre o Holocausto, sobre o campo de concentração e o Holocausto. É, tipo, pô, você não tá, você tá dando pancada no seu, na pessoa que tá ouvindo esse disco. Mas, ao mesmo tempo, a música não tá. A música tá sendo levadas agradáveis, né? Acho que isso muda um pouco no lado B, assim. Mas esse primeiro lado, as músicas têm uns tons mais uplifting até um pouco. Antes de completar, essa é uma música que, só lembrando de antes, After Image, foi tocada em 84, tá? Foi tocada. Tá no Grace Under Pressure Live, né? E para fechar Tá. agora já de Red Sector A, essa para mim, essa é uma daquelas músicas que mesmo você sabendo do que se trata, lendo aquele glorioso capítulo 2 da Bio do Guedes, muda muita coisa. Aquele capítulo 2 da Bio do Guedes é, para mim, Uhum. muito, muito porrada, então você vai entender muita coisa. Então, como é que é? Eu até fico pensando assim, o quanto dali da história da família do Guedes não só existiu, porque lá no capítulo 2 a Bill ele conta que eles vão atrás, anos depois, É. mas quanto estava represado e aqui começam a sair as gotas, por assim dizer. É isso, né? Era um ponto que ele sabia que existia, mas para Bill ele teve um trabalho ali de jornalista mesmo, de ir Pô, lá e caçar fonte, de entrevistar pessoas, de
Não, E assim, buscar as informações ali para fazer talvez um dos capítulos sobre o Holocausto assim mais detalhados e bem contados que eu já vi assim. exato, exato. E como é que é? O tema é grosseiro, para não dizer uma outra palavra. O Uhum. tema Uhum. mas é um dos capítulos mais interessantes sobre o Holocausto que eu lembro de ler. No Sim, jeito que está contado, na checagem, que nem você falou, é não é class isso, né? action. Assim, aí só saindo um pouco assim, não sei se já assistiram Zona de Interesse, que é um filme que leva essa banalização do mal ao extremo, né? Mas que também é sobre, tipo, a história, não sei se alguém já viu esse filme, mas é a história sobre uma família que mora do lado do campo de concentração em Auschwitz. É uma família do cara que controla e é uma família normal, assim, né? Então, assim, é legal, coisas que a gente vai somando. O Exato. filme é muito bom. Faixa 4 fechando o lado A. Olha, falamos de fechar o lado. Enemy Within, parte um da trilogia do medo. E aqui é o A de novo, é a filosofia, a ideia do Gup, como a gente chama, te surpreender, te colocar umas coisas novas, colocar algumas coisas. Eu brinco assim que aqui eu colocaria falando dessa batidinha, né? Aqui tem Prog uma. ska. Não é É, nem mas prog aqui, ska, é mas ska, aqui tem mas ska tocado por gente que não já falamos sobre isso de novo também. é isso. Mas tem um argumento que eu ia trazer aqui que para mim é legal, porque assim, se aqui parecia uma coisa que estava totalmente fora de coisa, no Rush pós anos 2000 nesse Rush Hum, fase última, assim, não, brinco do trio, Late Career. late career, exato, é legal porque aí aqui o show que não ficava parado. Então, assim, eu Uhum. sou obrigado a agradecer esse Rush do passado pelo Rush pós 2000 aqui. É, mas é Proxcar, ela tem um skazinho lá, não sei o quê, e é literalmente experience to extremes, né? Como ele diz no refrão ali. Algumas experiências aos extremos, tem que ser imaginar, assim. Mas aí também, de novo, o Guedes alucinando no baixo e o Alex jogando no zipzinho bem padrão de escala. Pim, pim, Divertido. e jogando pro time. Vamos lá, vamos embora. Eu acho que aí tá aqui. Termina, acho que, termina num tom mais ameno o lado A, né? Depois de três músicas ultra pesadas, ultra tensas, eles vêm com uma música mais sobre mudança, sobre você tá lidando bem, encarar as mudanças que você pode fazer. Bonito chamar de ameno. Uhum. Ah, ah, vamos virar o disco, vamos pro lado B. Primeira música, The Body Electric. É, Ah, 100101 SOS. como é que é? Tem duas coisas. A primeira que é a brincadeira de que é 2112 do lado de um robô, não tem mais humano, agora deu ruim, é só máquina mesmo. Como é que é o 10011001 o código ASCII, o código binário da letra I, então é o robô ali pedindo o SOS. Isso. E aí, aquilo que eu brinco, né? O lado B do disco, para mim, assim, é uma nerdice extrema, mas uma coisa que é legal que, assim, que o que antes lá atrás foi algo super longo, aqui é uma música, acho que do que, de uns 5 minutos. Aqui é uma É, versão isso, não. O disco é curtinho, o disco é 40 minutos cada musiquinha, ali, 8 músicas de mais ou menos 5 minutos cada um. É, né? Byte breaking to beat. Muito prog velho depois você de reclamava nerd de velho de computadores. virtuality, depois a galera reclama de virtual. Só faltou sentir, faltou citar verbatim. Soltar disquetes de 3,5. Não, não, disquetes de 3,5 não existiam. Era Era 5 por muito. 1/4 no máximo. Acho que era de 8 polegadas ainda aqui. Pode ser. Mas é um tecladinho, como é que tu diz? A tecladinho é meio apocalíptico, mas aquele apocalíptico de apocalipse de videogames, tá terminando o tempo, tá ligado? Silicomand. Tá ligado? Vai estar terminando o tempo, o tecladinho começa a te dar pressa, assim, né? Joguinho de Atari quando tá acabando, assim. E assim, eu acho que ela é legal porque ela começa daquela levada de bateria e parece que e acho que o Alex entra fazendo meio que umas pontuadas de guitarra meio de blues, assim. E aí, de repente, a música começa a crescer, daí entra o teclado, bom, voltamos pro disco, né? Não estamos voltando de sonoridade, a sonoridade do disco vai ser essa mesmo. Se você não gostou do lado A, o lado B não vai te ajudar muito. Bem mais intenso, é pior. É. E depois o Guri de Luva, Kid Gloves.
É o tecladinho ali só para. Aí é que eu acho que tem uma coisa legal que assim, o Alex abre o riff e o teclado termina. O Alex abre e o teclado termina. E eu acho que tem um pouco dessa coisa, assim, daí eu disse a hora que eu ia usar esse argumento, né? Ah, eles. É uma coisa que não é tão forte com aquela história, né? Tipo, são três canadenses tentando fazer reggae, três canadenses brancos. Então, assim, Então, como é que é? Se tem três ingleses que fazem reggae de branco, então deixa os caras fazer reggae de canadense, entende? Tipo assim, é o ponto mas aqui. acho que a Kid Gloves não me lembra tanto reggae, assim. Acho que ela tem talvez a pegada mais rock and roll do disco, assim. Acho até que ela me parece uma música mais dos Signals, da pegada dos Signals, mais bem gravada, nesse caso mais equilibrada, do que, inclusive, nas levadas dos Signals, para dizer que a letra é meio que uma continuação de Subdivisions, né? Só que Exatamente. agora é a visão do bully, né? Tipo, do bully, né? Deve ter aquela parte que ele fala da letra, né? Que começa falando Then you learn the lesson, it's cool to be so tough. Você aprende a lição que é legal ser tão fortão, assim, né? E aí no final ele inverte, né? You learn the lesson that's tough to be so cool, que é duro ser tão legal. Você tem que ser o legal, né? Então, assim, mas aí, outra coisa pra lembrar, você acha que é o único riff de guitarra efetivo que conduz uma música no disco, o resto do disco inteiro é conduzido por teclado. Mas o riff é um riff bem que me lembra bastante o Chu, assim, a pegada dele. Então, ainda é um Rush olhando para frente, ele olhando para o que estava acontecendo de contemporaneidade sem olhar para o passado. Exato, essa coisa bem no seu tempo. Penúltima música, Red Lenses, vermelho. Tem um pouco de, pra mim, o brinco assim, tá lá na bio também do Martin Popoff. Tem um pouco de King Crimson, de brincar, de variar. Só que aqui pra mim tem uma coisa que eu acho massa, que assim, é mais um dos méritos da banda, que é ler, fagocitar algumas coisas mais complicadas, tipo King Crimson, e te devolvendo uma coisa bem mais palatável. Eu acho que isso Então, é um dos méritos do Rush pra mim. então, eu tenho uma sensação de muito mais Peter Gabriel do que King Crimson nessa música, assim, porque eu acho às vezes que essas lances de percussão do Newport me lembram muito de World Music, parece que ele tá Sim. muito nessa vibe. E o jeito que o Geddy canta, ele não canta muito, ele meio que vai falando, meio que falando as frases, não é tão melódicas, tá? Os versos não são tão melódicos assim. Então, ele me passa muita impressão do Peter Gabriel, do jeito que o Peter Gabriel se comporta numa música imprevisível, de como que as coisas vão, como que as coisas chegam, assim. Então, essa é uma música legal do Rush, uma música que, sinceramente, é a que eu menos gosto do disco, assim, que eu menos lembrava, que eu mais tive que ouvir, mas é uma música legal, assim, nada... Tá dentro do conceito que a banda tá querendo apresentar para você nesse disco, tá dentro do que era musicalmente 1984, assim. E aí, para fechar, Between the Wheels, eu fui lá fazer um olhar assim, como é que é. Para mim é a Distant Early Warning, só que sem esperança. É aquela coisa bem anos 80. Como é que é? Se lá atrás tinha ainda uma coisa mesmo do inimigo do You Drive Me Crazy, but I Worry About You. Não, não, não. Aqui é Another Uhum. Lost Generation. Tipo assim, Não, tem uma mesmo. parte ali que é From Boom to Bust, From Dreams to a Ball of Dust, né? Tipo, de explosões e explosões dos sonhos a uma tigela de cinza. Uma letra bastante soturna do Neil, assim. E a música é muito soturna também. Aquele teclado dela é esse apocalíptico de fim do mundo mesmo, assim. Parece um sinal de alerta, mas sinal de alerta do tipo, não tem o que fazer mais, meu amigo. Errou. E a música ela vai num andamento que é um andamento bem tenso, assim. De fato, assim, é uma das músicas que eu mais gosto do Rush. Vou dizer que eu gosto mais dela do que da Distant New Warning, é a minha favorita do disco ali. Mas, assim, é um disco que eu gosto muito, assim. Acho que tirando a Red Lens, é um disco que eu gosto muito de todas as músicas. Então, fica difícil, sabe, colocar ali. Eu lembro de a gente voltando pro disco, assim, quando eu fui ouvir o Grace Under Pressure, foi a minha última fase de discos do Rush que eu comprei, foi a fase que começa no Signal. Tipo, primeiro fui comprar os discos que eu achava, né? Depois queria pegar todos os anos 70, depois pegar ali todos os anos 80 e pegar os anos 90, mesmo contemporâneos. E essa foi a última fase que eu fui entrar com muito cheio de dedos, assim, né? Fase pop do Rush, tá? Apesar de eu ter
já ter a Show of Hands, eu tinha o VHSzinho. Não, na verdade, eu não tinha VHS Show of Hands. O Show of Hands eu tinha que passou na Hollywood Rock in Concert, tava dando. Mais uma citação Eu tinha Hollywood. gravado mais uma estação. E eu gostava das músicas ali, mas era um outro tipo de Rush, sabe? Uma outra pegada, assim. Então foi. E na hora que Grace Under Pressure eu ouvi pela primeira vez, eu já fui ouvir numa fase mais madura minha, até assim, de ouvir. Falei, nossa, isso é muito bom, por que que as pessoas reclamam? É, já toco nesse ponto, assim. Uma coisa que eu não ia deixar passar é que, para mim, é uma das melhores artes do Ruggsime. O pacote todo é. O cara tá no auge, o cara tá em grande fase. Eu brinco assim, como é que é? É a capa, para mim, é aquela coisa. Ele pintou essa capa. Eu tava vendo uma matéria disso, ele não quis fazer colagem, nada. Ele pegou o papel e pintou no estúdio. E o Geddy Lee fala que foi uma sujeira no estúdio por causa das tintas que ele tava usando para pintar ali, mas é pintada, cara. Você vê você vê o relevo da. Isso. E eu, Né? para mim, aquele. Fala. Ele fala que eu fui ler uma entrevista do próprio Hugh Simon falando disso, e ele diz que a contraposição do céu completamente caótico pro mar ali, para a água calma, turva, e a pessoa olhando, assim, aquela pessoa meio cara de meio tipo marciano, não marciano, mas meio aquela cara não bem de filme sci-fi, assim, sabe, não identificável, assim, olhando, tentando manter a calma, sabe, tentando manter a graça, assim, como a graça da água, contraposição à pressão do clima que tá para se desfazer ali. Ah, um baita capa. Não, e assim, ó, é o pacote. O cara tava, Hum, assim, ó, eu tava listando para não esquecer. É a capa que tem aquela, como é que é? Para mim, spoilando assim, aquela hora que transborda ali na parte de baixo da capa. Ali para mim assim, toque de classe aquilo de transbordar. Como é que diria Felipe Grimaldi? É esmero e manualidade, literalmente, usando uma brincadeira contemporânea. Mas, assim, para mim tem as fotos que reza a lenda, foto preto e branco, a gente quer uma outra pegada, uma outra coisa. uhum. Mas para mim tem duas coisas que passam muito desapercebidas, assim. Primeiro, aquela imagem do ovo preso É com aquele negócio de prender, com uma o tal prendedor de ferramenta de marceneiro, prender isso, prenda de marceneiro. que ali para mim é o Grace Under Pressure, só que Isso. aqui é onde vai aparecer aquele humor deles, e com o tempo a gente foi ver depois o Sim. jeito deles. E aquele Uhum. monograma do PLG, e aquilo ali, Sim. aquilo ali, assim, ó, aquilo ali é trabalho de uma vida do cara entender a banda e resumir a banda naquilo. Eu acho assim, aquele monograma é absurdo, assim. Né? E aquela imagem deles bem anos 80, né? O Geddy de Poodle, né? O Neil com o rabinho ali e o Alex Lifeson numa foto Duran Duran ali. Exatamente, uma foto, como é que é? Kevin. E o visual Duran Duran ali. Exato, exato. Kevin LeBon. Mas eu acho essa parte visual desse disco assim, assim, ó, é auge, é auge, é auge, é auge. Eu ia te perguntar, você acabou Eu falando. fui pra frente, sabe que a coisa de você não ler o roteiro direito, assim, em cima da Não, hora, depois. e Não, não, puxei. não. É que eu também sacaneei, mudei, porque como é que é Uhum. coisas ao vivo, assim. E Uhum. é muito engraçado, porque eu acho que são coisas eu brinco assim que essa foi um disco que eu ouvi depois, e eu ouvi, fui super embalado pela Distant Early Warning no, no, no Retrospective 2. E aí eu lembro que quando rola o show, quando vai ter o show na gravação, lá em 2002, eu quase falei 2022, que tipo assim, tá, Tom Sawyer, mas quando entra Distant Early Warning como segunda música pra mim, eu falei, tipo, tá tocando na tua frente. E eu ainda tava na frente do palco, porque eu tava fazendo foto. E aí eu falei Uhum. assim, cara, tá tocando na tua frente isso aqui. Uhum. Então, pra mim é uma das sensações mais porradas do Rush, assim. É, Né, pra lembrar, assim, que, tipo, eu fui conhecer Rush efetivamente, a primeira vez que eu peguei um trabalho mais conciso do Rush foi aquela coletânea Chronicles,
tava meio marronzinho. Tinha um CD pra alugar. Alugar CD, gente, isso é coisa do passado. Tinha velho, mas assim, tinha CD pra alugar e era a época que eu tava meio, tipo, querendo aprofundar meus conhecimentos de progressivo. Eu já conhecia uma coisa ou outra de Rush, mas as coisas mais contemporâneas de então. Isso era mais ou menos 93, isso era mais ou menos 94, assim. Então, aí eu lembro de pegar o Chronicles. O Chronicles só tem a Distant Early Warning e a Red Sector A. E ela já tá numa hora, assim, que eu tava alucinando em prog metal, então ela começa, é mais ou menos a segunda metade do segundo disco. Essa foi a parte que eu meio que deixei quieto, sabe? Ah, beleza, legal isso aqui, mas não é necessariamente a. Não, que eu tô gostando mais, é que eu tô gostando mais de pegar esse lado desse disco 1 que tem tudo, aí foi que me fez correr atrás da fase setentista ali. Mas, eu peguei ideia, eu comprei, meu primeiro disco do Rush, efetivamente, foi o Exit Stage Left, que eu comprei já na sequência, assim, eu alucinei, fui conhecer toda essa fase inicial do Rush. E aí foi a última, efetivamente, que eu fui pegar a partir do Signos, foram as últimas músicas que eu fui, a última fase do Rush que eu fui conhecer. Fui mais aprofundar ali pelo início dos anos 2000, ainda antes do show, quando chegou no show já tava alucinando com tudo. Nós deixamos você com o tecladinho de Distant Early Warning na cabeça. É até a Hoje missão. conseguimos ser concisos, assim. Acho que conseguimos ter conciso. Mas é um clássico, um clássico, um clássico, um clássico. Um clássico. Por favor, escute. Thiago, faltou alguma coisa? Não é nada, né? Vamos bem de Rush, assim. É sempre tranquilo. Se somar com outro de Rush, vai dar um episódio longo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pelo E seu. você teve algum disco do Rush em 94 ou 2004? Exato, a gente pode falar, a gente vai resgatar. Aí, ó, Voltaremos a Rush esse ano ou não? Não sei. a gente vai achar alguma desculpa. É Alguma hora isso. a gente acha assim. Muito obrigado pelo seu play, pela sua atenção. Cadastro e-mail solada.com.br e, como a gente diz, mais notícias do que versão do 2112 em CD. Um abração. Isso, valeu, pessoal. Aliás, saiu alguma coisa do Grace Under Pressure 40 Não, anos? não. Por enquanto nada. Por enquanto nada. Estamos esperando, porque o Signal saiu e o Signal não foi o mais sem graça de todos de 40 anos que teve até agora. Então esperamos que o Grace Under Pressure seja melhor. Os signos, perdão. Você está vendo extra. Os signos, se você não é alguém que usa que é Vinyl Lover, não precisa ir atrás. Não, graficamente todos são sensacionais, né? Exatamente. Sem falar, isso é legal, mas não tem nada que eles lançaram, tipo, todos até então saíam com ao vivo, coisas ao vivo legais pra caramba. Signals é o primeiro, que é só o disco mesmo que tá te dando. Tem aí a base, o livro, que é legal e tudo, mas aí esperando o Grace Under Pressure pra ver se eles soltam o Grace Under Pressure live, que só tá Tá no lá, R3 tá lá na Replay RT, Art, tá em Replay stream Brasil. separado, mas não em disco. Mas, Eu acho que, extra do extra do extra, eu acho que tem alguma versão mequetrefe brasileira dele fora teria que dar uma olhada no Mercado Livre, daquelas versões. que sair em banca de revista. Não, daquelas versões que nem o meu Burn, para fazer referência ao episódio do Burn. Saiu no Brasil. Ah, tá, aí sim. É tipo, Os pirata bem bonitinho. esse pirata bem bonitinho. Tem como é que é com aquele EP do Black Sabbath também ser um desses pirata bem Do... bonitinho aí. Aquele The End, o último lá. Isso. Eles só vendiam na turnê. Estamos Bonitinho, esperando o Grace Under Pressure 40 anos com o Grace Under Pressure live juntos ali. é isso, agora foi. Isso, Extended Version, bônus. Um bônus escondido no final do CD.